noite a todos. Hoje, dia 29 de novembro de 2021, iniciamos a 45ª live da série Diálogos sobre a Mentalidade Conservadora, série de lives baseada no livro A Mentalidade Conservadora, de Russell Kirk, publicado pela Realizações. O tema de hoje, de nossa live, é o retorno dos conservadores, as lutas políticas das redes sociais e das ruas ao parlamento. Para ter esta conversa hoje comigo, terei como convidado meu querido amigo Marcel Van Hatten, que eu mandei já aqui o convite para ele. Vamos ver agora se ele aceita. Estou aqui falando com ele pelo WhatsApp já. Vamos ver aqui. Opa. Aqui, convite. Vou aceitar. Boa tarde, Marcel. Consegui resolver aqui. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Aliás, boa noite já, 7h10, né? Boa noite já, Boa noite, agora dei dando boa tarde. Só um minutinho, Alex. Nós estamos em votação, em sessão do Congresso, está encerrando, mas parece que vai ter votação agora ainda. Eu vou tentar entender se a gente vai estar entrando em votação nominal. Espera aí. Perfeito, tranquilo. Vida de parlamentar é assim. É até bom para as pessoas que estão nos acompanhando agora, para entender um pouco a rotina do trabalho dos nossos parlamentares e a dificuldade, às vezes, de termos esses pequenos espaços. E Marcel Van Hatten, autor desse belíssimo livro, Somos Nós com uma Voz. Marcel, uma boa noite para você, bem-vindo, um brinde a você e todos os que nos acompanham. Esto perpétuo. Opa! Brindando com um cafezinho, pode? Pode, com certeza, mas espero em breve estar contigo pessoalmente para nossos uísques, a cerveja e mais conversas. Combinado. Marcelo, é até um pouco complicado essa primeira pergunta, mas é a pergunta de costume. Todos quase que estão nos acompanhando conhecem você, conhecem o teu trabalho, mas eu queria que você respondesse quem é Marcel Van Hatten. Então, desejo que você fale um pouco da tua formação acadêmica nas áreas de relações internacionais, jornalismo e de ciência política, de tuas atividades profissionais e também do teu envolvimento com a política partidária, o ativismo político, destacando o modo como foi que você aderiu a essas ideias liberais e conservadoras que marcam a tua vida pública. Muito bem, Alex. Você mostrou o livro aí há pouco e eu te agradeço muito porque você foi peça fundamental. Peça não, foi a engrenagem mestra aí para que esse livro pudesse sair e contar também com tantas pessoas queridas fazendo prefácios, dando depoimentos e, claro, também recuperando uma série de discursos que dei na Assembleia Legislativa e palestras, como algumas das quais em que eu contei um pouco da minha trajetória, né? Mas ao final do livro, até vou buscar aqui, tem uma palestra que em que eu trato bastante sobre a minha trajetória, se chama Um Parlatório Livre, na página 324. E ali eu comento um pouco sobre essa importância da participação política e como isso surgiu em mim desde bastante cedo, né? Com 18 anos de idade, eu concorri pela primeira vez a um cargo eletivo. Fui eleito vereador no município de Dois Irmãos pelo Partido Progressista, então, né? E na época não existia o Novo. E em cidades menores, né? Onde, aliás, o Novo, em muitos municípios no Brasil, na grande maioria, não existe uma
perdão, não existe um diretório local. As pessoas são obrigadas pelo sistema hoje partidário vigente no Brasil a escolher um dos partidos nacionais presentes no município. E eu escolhi em Dois Irmãos aquele que tinha mais pessoas alinhadas com o que eu defendo e também um programa que fosse mais próximo daquilo que eu acredito, né? E o Partido Progressista, em que pese a sua atuação nacional aqui em Brasília, que é lamentável, foi um dos motivos para que eu depois também saísse do PP, tem no seu programa uma série de defesas da liberdade de mercado, da defesa do indivíduo e assim por diante. Concorri a vereador, então, com 18 anos de idade, eu ainda era acadêmico, graduando em Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz uma campanha bastante franciscana a vereador e motivos que me fizeram optar pela trajetória política, apesar de ter começado no jornalismo como repórter no jornal local, foi ver que meus pais, profissionais liberais, sofriam muito com carga tributária alta, burocracia, problemas de pagamentos com o poder público. Também, de outro lado, o PT começava a ascender com uma esquerda, né, cada vez mais presente na área política brasileira, e o Lula tinha acabado de se eleger presidente. Em algum lugar teríamos que começar, todos aqueles que se interessavam por política, para mudar a situação. Então, uma série de fatores nesse sentido, mais a minha atuação como repórter no jornal local, cobrindo a Câmara de Vereadores em Dois Irmãos, e assim, no dia a dia, vendo como funcionava esse serviço, que é comunitário, inclusive, praticamente, apesar de remunerado, né? Mas numa cidade pequena, é muito próximo da comunidade, vendo que eu poderia também me dedicar a isso, acabei decidindo concorrer a vereador e assim fui eleito com 697 votos, então fui o sexto mais votado, com uma palavra de ânimo também para outros jovens que quisessem concorrer, lembrando que a minha participação na política deveria motivar outras pessoas a concorrer também. Não vou cansar com vocês com toda a minha trajetória desde então, né, Alex? Mas acho que de lá até agora, como deputado federal, inclusive, tendo tido a honra de chegar à votação de 349.855 em 2018, ser o mais votado do Rio Grande do Sul, de lá até aqui foi uma trajetória que você conhece bem, mas que não foi fácil, né? Eu concorri 2 vezes a deputado estadual, uma em 2006 e uma em 2010. Depois fui estudar no exterior, nas 2 que eu concorri eu não me elegi, até fiquei razoavelmente longe, né? 14 mil votos em 2010, precisava de 35 mil para me eleger deputado estadual. Fui para o exterior, estudei na Holanda, fiz uma mestrado em ciência política, comecei um segundo mestrado em jornalismo na Dinamarca, comecei a empreender no exterior, até que em 2013 o Brasil, né, teve uma mudança muito grande na área política, com as manifestações de rua que a gente vivenciou aqui. Eu ainda estava morando no exterior, mas acompanhei de lá e acabei retornando para o Brasil logo depois daquilo e fui convidado, convencido, convocado por amigos a tentar mais uma candidatura em 2014, então a deputado estadual outra vez, ainda pelo PP, porque o Novo, naquela época, tampouco tinha candidatos na eleição, ele viria só a ser oficialmente criado e autorizado pelo TSE a funcionar em 2015. Eu concorro mais uma vez em 2014 e naquela candidatura chego à primeira suplência como deputado estadual, aos 35.345 votos. Foram 3 anos de trabalho na Assembleia Legislativa por ser suplente. O fruto desse trabalho pode ser visto nas minhas redes, pode ser visto em uma série de atas na própria Assembleia Legislativa, mas, claro, para quem quer conhecer mais de perto, né, temos esse livro que você estava mencionando antes, que está documentando justamente essa minha trajetória na Assembleia Legislativa, que me levou depois a entrar para o Partido Novo, representando assim mais fielmente os valores também na arena partidária, política partidária, que não é fácil, e elegendo-me então depois deputado federal contra todos os prognósticos, porque muitos achavam que, principalmente mais ligados à velha política, de que eu não teria condições de me eleger num partido pequeno, com poucos filiados, com nenhum prefeito, somente um vereador, o Camozato, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e mesmo assim acabei sendo o deputado federal mais votado e agora estou aqui em Brasília para cumprir com essa missão, né, que me foi outorgada por centenas de milhares de eleitores gaúchos.
E para concluir, o que me deixa muito satisfeito, Alex, ao longo dessa trajetória nunca ter falhado com a minha coerência, nem com a minha consciência. Né? Nós temos uma série de questionamentos que muitas vezes são feitos por quem votou, por quem é eleitor, mas eu sempre digo, muitas vezes quando um eleitor diz que não esperava algo que eu acabei fazendo na política, eu digo porque provavelmente você não acompanhou direito quais eram as minhas propostas, o que eu defendia lá atrás, porque eu não mudei ao longo desse período todo, continuo defendendo as mesmas coisas que sempre defendi. Talvez aprimorei a forma de me comunicar em alguns momentos, melhorei a minha forma de argumentar também sobre determinados temas. Posso ter eventualmente também refletido sobre determinados posicionamentos, mas quanto a princípios e valores, nunca tergiversei, sempre mantive-os intactos ao longo da trajetória e me orgulho muito disso. Não, é interessante isso, Marcel. E aí, nós estivemos juntos pela primeira vez, brevemente, num evento em 2006, em São Paulo. Até tem uma foto antiga tua, do Alejandro Schaffner, nesse evento. Estava o Ricardo Salles, tinha aquela início de 2006, só que nós nos conhecemos de verdade, assim, para assim dizer, em 2011, num evento do Acton University, em Grand Rapids, Michigan. E mantivemos aí sim um contato mais frequente desde esse evento de 2011 até a atualidade. Só que nesse percurso aqui, sem bajulação, até porque não sou disso, mas o testemunho que eu posso dar da tua trajetória são essas duas palavras que eu usaria: coerência e persistência. O Marcel, que eu venho mantendo um contato mais próximo desde 2011 até hoje, mantém essa coerência e a tua persistência de não ter desistido dessas lutas políticas, de você, mesmo em aparentes derrotas, ter essa lição e seguir adiante, lutando por aquilo que você acredita ser o correto. E é um ponto que muitas vezes os nossos eleitores não entendem, e aqui eu relembro até a carta aos delegados eleitores de Bristol, de Edmund Burke, o grande pai do pensamento conservador moderno, mas um político que teve a sua carreira inteira na facção liberal, Whig, no parlamento, que ele diz que muitas vezes o parlamentar precisa se opor à vontade dos seus eleitores para fazer o que é certo. E aí é uma coisa que a própria Margaret Thatcher disse: liderar não é fazer tudo aquilo que os teus eleitores querem, mas algumas vezes fazerem o que eles não querem naquele momento imediato, para que eles tenham aquilo que eles querem no médio prazo. Só que nós estamos ainda nessa caminhada de ideias liberais, ideias conservadoras, muito no início. A quase hegemonia das ideias de esquerda em nosso país, mais recentemente, começou a ser quebrada gradativamente nas redes sociais, principalmente após a reeleição de Lula em 2006. Todavia, esse processo ganhou uma força maior, ecoando na imprensa, indo para as ruas e tomando a política partidária no período entre a reeleição de Dilma, em 2014, e a eleição de Bolsonaro, em 2018. Você foi um importante ator nesses eventos. Inclusive, o subtítulo do teu livro é isso: do megafone à tribuna. Você, quando pega o megafone, em campanha na rua, e enfrenta a Maria do Rosário, até chegar na tribuna, primeiro como deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, e agora deputado federal. Você foi esse ator importante nesses eventos, subindo em caminhões, escrevendo nas redes sociais, atuando na imprensa. Então, às vezes você fale um pouco sobre essa tua experiência pessoal nesses acontecimentos, principalmente entre 2013 e 2018, bem como apresente a tua avaliação sobre o modo como, principalmente, os mais jovens
que estão aqui nos acompanhando e não participaram desse movimento, como eles podem aprender com os erros e com os acertos do que foi feito nesse período? Muito bom, muito bom. Ótima pergunta, num momento que a reflexão se faz fundamental, Alex. Gostei do que você falou no início também sobre ser persistente, né? Eu tenho usado bastante uma palavra nas minhas falas que é a da resistência. Virou moda falar em resiliência, até uma palavra que há pouco tempo atrás não se utilizava, né? E resiliência é importante para as pessoas, claro que é. É você ter capacidade de manter os seus princípios e valores, mas se adaptar aos meios em que você está, né? É algo importante mesmo. Mas resistir é mais forte, a meu ver, do que ser resiliente. E isso inclui persistir, que foi a outra palavra que você usou, né? E insistir. Né? Então, resistir significa, apesar de todas as pauladas que a gente vai tomando ao longo do caminho, não se desviar e manter a mesma fala. Não, obviamente, com uma capacidade adaptativa, que é a da resiliência, mas não tão resiliente assim que se perca a identidade. Acho que muita gente acaba perdendo a identidade ao longo do caminho, tentando agradar um lado, tentando agradar o outro lado. E eu fui, né, resistindo ao longo do caminho, obviamente, de novo, às vezes adaptando aqui e ali, mas não a ponto de perder minha identidade. E isso me deixa muito tranquilo para fazer a resposta à tua pergunta, porque para dar a resposta à tua pergunta, porque acho que quem está assistindo, principalmente das mais novas gerações, que é mais jovem, está começando a se interessar por política agora, ou tenha menos tempo acompanhado, precisa olhar para daqui a frente e pensar que país que quer daqui a 5, para daqui a 10 anos. Porque se eu olhar para trás, 2013 foi ontem. Eu estive faz pouco tempo na Holanda de novo, visitando meu irmão que mora lá, e aí eu me dei conta de como passou o tempo rápido desde quando eu realmente morava lá, em 2013. Desde então, eu entrei na política de cabeça e praticamente não... Aliás, não parei, porque entrei e fui deputado estadual, depois federal, e não parei, não saí mais, né? Cheguei a concluir meu curso de jornalismo em 2016, 2017, meu mestrado, mas foi uma questão praticamente de teimosia minha de querer concluir aquilo que eu tinha começado antes de voltar à política, mas afora isso, e mesmo assim ainda acompanhando a política, eu entrei de cabeça, estou aí até agora. Nós precisamos olhar o que nós queremos daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, até para que não cometamos daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos os mesmos erros que acabamos cometendo aqui para trás. Eu vejo, por exemplo, nessa história toda das manifestações de 2013 para cá, muitas pessoas que tratam o Bolsonaro, né, como um mito, né, não se dando conta que ele surfou numa onda que foi criada. Ele não criou essa onda. Quem criou essa onda fomos nós. Aliás, eu era um dos organizadores das manifestações em Porto Alegre. Né? O Tiafuen tem uma foto lá de trás, uma das manifestações que a gente fez. Havia manifestações em São Paulo, em Brasília. Não foi em 2013, mas foi em 2014 contra a Dilma. E o Bolsonaro foi pouco a pouco surfando nisso. O Bolsonaro que já tinha votado no Lula. O Bolsonaro que votou contra as reformas da Previdência anteriores. Sindicalista nas suas posições aqui no parlamento. Votou contra o Plano Real. Enfim, uma pessoa que lá atrás não votava de acordo com aquilo que o povo depois passou a exigir nas ruas. E que bom que quando ele foi candidato à presidência da República, ele acabou incorporando isso e levando uma mensagem necessária naquele momento para vencer o projeto petista, que era de retornar ao poder depois de sair da Dilma e continuar aquele processo de hegemonização da esquerda no poder brasileiro, com tudo que vem, com corrupção, com excesso de intervenção estatal e assim por diante. Mas agora a gente começa a ver que há um preço a ser pago por essa incoerência do Bolsonaro com o seu passado, porque uma série de coisas que no verão passado aconteceram com ele ou com a sua família, ou o que quer que seja, agora vem à tona e a gente começa a ver que não era, né, ou pelo menos muitos que não conheciam, já conhecia melhor, que não era aquilo que realmente estava sendo levado para as eleições em 2018.
né? Tanto no sentido do liberalismo econômico, que nós defendemos, Alex, e que o governo aqui falha muito, tanto com reformas, como na falta de empenho para fazer com que privatizações andem em outros temas. É certo que também há outros culpados no judiciário, no parlamento, mas a gente não pode esquecer que é um presidente que disse, Jair Bolsonaro, quando candidato, que não se dobraria ao Centrão, porque senão não teria nem sentido concorrer, e hoje ele diz que é Centrão e trouxe Centrão para dentro do governo dele. O chefe da Casa Civil é o presidente licenciado do Partido Progressista, como também no combate à corrupção, que a gente viu uma série de projetos aqui sendo encaminhados para o Congresso, que foram, pelos parlamentares, inclusive da base do próprio governo, desvirtuados e que acabaram significando, infelizmente, em virtude de uma série de fatores, talvez não venha o caso expor todos, porque a gente tem pouco tempo, poucas perguntas, acabaram se transformando numa frustração para muitos que esperavam outra coisa. É claro que não que nós precisamos ser justos também. Eu digo, eu critico que tem que criticar e elogio que tem que elogiar mesmo, né? A blindagem nas estatais, isso realmente aconteceu, pelo menos escândalos de corrupção em estatais, em ministérios, a gente praticamente não tem acompanhado. E também nós temos alguns avanços na pauta econômica que são notáveis. A reforma da Previdência foi aprovada, a lei de liberdade econômica também, tivemos um novo marco do saneamento aprovado. A Eletrobras, a gente até votou contra o substitutivo, porque estava muito ruim, a gente tem medo que seja ainda pior do que se não tivesse feito nada, ou pelo menos tivéssemos caminhado para uma privatização de verdade. Mas foi aprovada a medida provisória com substitutivo ruim, mas foi aprovado. Então tem uma série de coisas que a gente pode tratar como conquista, mas para quem estava esperando tanto tempo para liberais e conservadores estarem no poder, a gente não pode se contentar com pouco, né? Como eu disse na minha candidatura à presidência da Câmara, inclusive, né? O Brasil merece mais, a gente tinha dito lá atrás. E para você, né, Alex, que há tantos anos está trabalhando no movimento liberal, no movimento conservador, e que sabe que tudo o que aconteceu nos últimos anos é consequência do trabalho de décadas feito no Brasil, pelo IEE, pelos institutos liberais, agora Liberdade no Rio Grande do Sul, por pessoas como Donald Stewart Jr. lá atrás, enfim, por Salim Matar em Minas Gerais, que há tantos anos trabalha, tantas pessoas, né? O William Ling no Rio Grande do Sul, a turma toda que eu já mencionei do IEE, a gente sabe que esse trabalho é de longo prazo. Não é algo que vai se resolver com um único presidente da República, muito antes pelo contrário, tem coisas, como eu disse, que até estão retrocedendo. Então, para concluir, dar minha resposta curta para uma pergunta difícil e com uma introdução longa feita por mim aqui, quem é mais jovem, está acompanhando agora, a gente precisa olhar para frente com a esperança de que a gente consiga eleger nas próximas eleições mais deputados federais, mais senadores, mais parlamentares dispostos a fazer esse trabalho de mudança nos plenários dos legislativos. Eu não vejo jeito mais fácil de mudar o Brasil. É difícil de qualquer maneira, mas mais eficaz, melhor dizendo, de mudar o Brasil do que mudar o ambiente de ideias, mudar o parlamento, e é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, para que na próxima eleição a gente tenha mais pessoas que se sintam inspiradas e motivadas a mudar o Brasil na base. Perfeito, Marcel. E é interessante que você falou que eu não escondo o fato, eu sou notoriamente um conservador e um monarquista, e eu sempre foquei nessa minha visão muito mais no legislativo do que no executivo. E muitas pessoas acabam se perdendo de olhar excessivamente para o executivo, e esse é um vício da nossa república. Eu venho aqui numa série de lives tendo por base esse livro do Kirk, essa já é a live 45, só que eu desenhei esse modelo de lives, fiz o convite ano passado já, para estarmos aqui nessa live, em 4 grandes temas. O primeiro foi as bases teóricas, então vou falar dos princípios conservadores. No segundo momento, pegamos a visão histórica desse conservadorismo anglo-saxão, Inglaterra, Estados Unidos, discutindo os autores que o livro trata. Na terceira parte, nos voltamos ao Brasil. E agora, nessa quarta sequência, mais as aplicações práticas. Não que foi falar do Brasil antes, desde do Visconde de Cairu, 1808, até
João Camilo de Oliveira Torres, mas discutindo um pouco a prática desse conservadorismo. Então, recebi aqui Paulo Figueiredo Filho, nossa amiga Maria Clara Vieira, para falar das questões da cultura. Hoje estou com você, vou estar daqui a pouco, em sequência, quase essa conversa nossa com o Paulo Eduardo Martins, e vou estar aqui mais à frente com outras pessoas para a gente concluir como essas ideias, quais são os desafios. Mais do que propor uma agenda, é discutir os problemas. E nesse caso do parlamento, é uma coisa que o João Camilo de Oliveira Torres, que eu citei aqui, esse grande historiador mineiro, esse grande analista do pensamento liberal e conservador, diz: nós temos um vício de uma república que foca muito no chefe do executivo, começa com o Plano Peixoto, é reforçada com Getúlio Vargas, e nós temos essa tradição muito grande. E o governo Lula, em parte, o PT, desde o começo, sempre atacou muito o Congresso. É famosa a frase do Lula dos ladrões com anel de doutores, e nós sabemos que o projeto lulopetista era de reforçar o nosso patrimonialismo em torno da presidência. E muitas vezes as pessoas não entendem a importância do parlamentar, mesmo que concorde com 80% de um governo, ter esses 20% de dissidência para que, por intermédio desse diálogo, o governo siga. E você mostra, de novo, na tua coerência, esse ponto no teu próprio livro. Eu tive a grande honra de ser o editor responsável pelas 2 edições desse teu livro, Somos Nós com uma Voz, do megafone à tribuna, defendendo a liberdade, o Estado de Direito e a democracia, lançadas pela Livre Editora, respectivamente em 2018 e 2019. Essa tua obra reúne uma série de discursos parlamentares teus que foram proferidos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no período entre 10 de fevereiro de 2015 e 20 de março de 2018, em que você foi deputado estadual. Mais do que uma mera coletânea de pronunciamentos do parlamento, esse teu livro é um apanhado sistemático de tua visão de mundo. Essa visão de mundo que você defendeu como deputado estadual e que você defende ainda hoje no Congresso Nacional. E que essa tua visão de mundo, ela reúne tanto algumas de tuas reflexões mais teóricas, aí é o Marcel Van Hatten, cientista político, que fala no parlamento, quanto respostas práticas às questões concretas de cônjuge desse período. E aí é o Marcel Van Hatten, jornalista, que fala. Então, eu vejo muito nesse teu livro essa combinação dos 3 Marcel Van Hatten: o parlamentar, o cientista político e o jornalista. Além dos teus textos de prólogo, de uma introdução e dos epílogos, você aborda ao longo de 8 das 9 partes dessa obra as discussões sobre, 1, o impeachment da Dilma. 2, sobre a luta contra a hegemonia das esquerdas. A tua coragem de debater de modo firme contra vários adversários teus. 3, a tua crítica ao problema do inchaço estatal e a tua defesa de uma necessidade de maior liberdade econômica. 6, você fala sobre a importância do Estado de Direito e das instituições, a defesa de nunca romper essa ordem legal. Finalmente, no 7º ponto, você fala sobre a contaminação da sociedade pelo chamado marxismo cultural e, finalmente, você fala da necessidade da aproximação dos cidadãos com a política, bem como de tuas convicções e esperanças. De certo modo, ficou muito famosa a tua expressão: eu não quero viver em outro país. Eu quero viver em outro Brasil. Eu peço que você fale um pouco para a nossa audiência sobre não apenas esse teu livro,
mas tendo até como base nele a tua agenda política e a importância dessas pautas defendidas por ela, tanto para liberais quanto para conservadores. Há uma comunicação constante entre os dois lados, né? Entre os conservadores e os liberais, quando se trata de defesa do Estado de Direito e das instituições. Eu gosto muito do nosso amigo em comum, Pugina, como pessoa, obviamente, mas também de algumas das suas sacadas geniais, e uma delas, eu não vou saber imitá-la perfeitamente, mas é algo como todo liberal sabe que há instituições a conservar e todo bom conservador sabe que há liberdades a serem preservadas também. Então, nós temos essa constante comunicação entre o conservadorismo e o liberalismo, e eu, enfim, prefiro os rótulos mais para a teoria, porque me pergunto na prática, né, com quem eu me identifico, ou o que eu sou, e eu digo, eu prefiro beber da fonte dos dois dessas principais vertentes, digamos assim, que também são muito subdivididas e que têm amplos debates internos, para extrair dali a forma como eu me pronuncio. E isso vale tanto no aspecto da guerra cultural, né, que é algo que está muito mais vinculado àquilo que conservadores têm como caro, né, e aí esse capítulo tratando do marxismo cultural fala muito sobre isso. Aliás, Paulo Roberto de Almeida faz um brilhante de um prefácio no livro sobre o marxismo cultural, como também na importância da redução do inchaço do Estado, né, que é algo que diz muito mais respeito ao liberalismo e principalmente ao libertarianismo, né? Mas dialoga também com o conservadorismo, porque eu costumo dizer que se o Estado for menor, e o conservador também defende, obviamente, um Estado limitado, ele talvez não seja tão enfático em muitas das pautas que os liberais atuam, mas se o Estado for mais limitado, tiver menos dinheiro nas mãos dos políticos, menos o conservador vai precisar se preocupar com mentalidades estatizantes sendo financiadas com dinheiro público, né? Então, existe uma comunicação muito constante entre liberalismo e conservadorismo nas minhas posições, na forma como eu me expresso e também nas minhas decisões, que é o mais importante, né? No momento do voto, quando você está diante da decisão de votar sim ou não a um projeto de lei. E é muito bom estar dentro de uma bancada como a do Partido Novo aqui na Câmara dos Deputados, porque nós temos 8 parlamentares e o espectro liberal conservador está bastante presente na bancada, né? A gente vê uma amplitude bastante grande entre os membros da bancada do Novo em relação a esses temas, né? Nós temos posições que muitas vezes acabam internamente sendo divergentes, mas dificilmente essas posições divergem na hora final do voto. Há uma complementariedade de opiniões e foram poucas as vezes que a bancada foi liberada aqui na Câmara dos Deputados e ainda assim nunca houve uma discussão sobre princípios e valores que ferisse, né, a nossa ética como representantes. Então, isso para mim, na política partidária que eu exerço hoje, é muito importante. Muitas pessoas me perguntam, né, sobre o Novo, sobre ficar, sobre sair, sobre manifestações de filiado A, filiado B. Para mim, o que importa na prática é o que nós fazemos na Câmara. E aí muitas pessoas me perguntam, quando vêm com as críticas em relação ao partido, e todas são legítimas, algumas não, talvez, mas todas são bem-vindas, digamos assim, ainda que algumas sejam menos prazerosas de se ouvir. Mas são bem-vindas porque dão a possibilidade de rebater. E por isso mesmo a gente gosta de defender a liberdade de expressão, né? Se não houvesse liberdade de expressão, a gente não saberia nem as ideias inteligentes que há por aí, nem as ideias idiotas. Então, o fato das pessoas se expressarem e trazerem as suas críticas nos faz ter a possibilidade de responder e contra-argumentar. E perguntar para as pessoas, por exemplo, que nos criticam em relação ao partido, algo nesse sentido, perguntar a elas qual foi o voto que nós demos que traiu, né,
algo relacionado àquilo que nós, lá na campanha eleitoral, defendemos ou que os nossos princípios e valores nos levaram a defender. E aí a pessoa normalmente fica sem palavras. Às vezes até tem uma ou outra votação, que pode ser, e a gente sempre pode ter divergência de interpretação, mas ainda assim, quando há as argumentações que nós temos de lado a lado, tanto de quem é favorável como quem é contra, acabam privilegiando princípios e valores e demonstrando que eles não foram feridos no processo. Então, para mim, isso é muito mais importante do que determinadas bravatas que são ditas, apesar de que política é, em grande parte, comunicação e narrativa. Mas nós precisamos ir muito além disso quando a gente trata de políticas públicas e quando a gente trata de posicionamento político num plenário, do que a gente precisa ir muito mais além, precisa se aprofundar muito mais no debate do que ficar apenas com bravatas ou manifestações isoladas. Sim, é interessante esse ponto que você fala, porque dois livros que orientaram muito, e ainda orientam um conservadorismo mais teórico no Brasil, que são, respectivamente, A Política da Prudência, de Russell Kirk, e Como Ser um Conservador, de Roger Scruton. Em ambos os trabalhos, seus autores criticam muito a centralização, o excesso de Estado na sociedade. Eu até recentemente escrevi um artigo publicado numa fundação partidária, em que eu falo dessa questão do chamado liberal na economia conservando os costumes, porque eu acho que essa dualidade acaba levando a crer que o liberal não tem uma preocupação com uma base em instituições, moralidade, e que abraçar uma agenda de livre mercado necessariamente exige abraçar uma agenda progressista nos costumes, o que não é verdade, e, por outro lado, leva a crer que o conservador ele vai ser um estatista, um estatólogo, alguém que defende Estado grande. Entendendo que a maior parte dos conservadores, não só na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas principalmente no Brasil, durante o Império, sempre foram favoráveis à liberdade econômica, a certas garantias. Lembremos até que, no caso brasileiro, muito do fim da escravidão foi uma pauta do Partido Conservador. Nas eleições de 2018, nós vimos acontecer algo que é muito importante, que é um renascimento desse conservadorismo em nosso país. Em especial devido ao fato de termos elegido um número significativo de parlamentares comprometidos com uma agenda mais conservadora. Todavia, assim como o nosso amigo Paulo Eduardo Martins, com quem eu vou ter uma conversa ao vivo hoje, às 21h30, tua atuação parlamentar antecede esse fenômeno ocorrido em 2018, visto que, além de ter sido deputado estadual entre 2015 e 2018, você foi eleito vereador pela cidade de Dois Irmãos em 2004, tendo exercido entre 2005 e 2008 o mandato na tua cidade natal. Nas eleições de 2018, você foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul com um impressionante número de 349.855 votos. Ou seja, você vem de 600 e poucos votos na tua cidade, você chega a uns 11 mil votos na primeira eleição, 14 mil numa segunda, chega aos 30 e poucos mil que te levam até como suplente ao parlamento, e você multiplica por 10 os votos que te deram. O teu crescimento é impressionante em termos de votação. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa tua experiência como parlamentar no Congresso Nacional ao longo desses últimos 3 anos, bem como sobre a necessidade de ampliarmos o número de liberais e de conservadores no legislativo nas eleições de 2022, porque muitas vezes a preocupação brasileira excessiva com o executivo tira o foco das mudanças
que, para serem implementadas, é necessário um parlamento. Então, o meu convite, eu lembro aqui, em 2018 mesmo, eu estive num programa de rádio do Diego Casagrande, com o Ricardo Sonner, quando me perguntaram sobre eleições, eu falei, olha, eu não estou preocupado com quem vai ser o presidente. A minha preocupação é com o legislativo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa tua atuação, quais foram as dificuldades que, aí não só o Marcel Van Hatten, parlamentar, mas o Marcel Van Hatten, jornalista e cientista político, a tua avaliação desse contexto aí e a tua perspectiva para as necessidades de reforçar essa base no Congresso em 22. Alex, isso é fundamental. Não há como mudar o Brasil se nós não mudarmos o ambiente de ideias e de debate de proposições legislativas. E aqui, hoje, a Câmara dos Deputados está muito pobre de capacidade de debate. Inclusive, muitos que se elegeram como conservadores acabaram por deixar de lado a pauta conservadora para tratar das suas próprias reeleições. Porque isso aqui é uma Babilônia de recursos, né? As emendas parlamentares, por exemplo, que servem para irrigar as bases, ou as verbas de gabinete para contratar cabos eleitorais, elas acabam fazendo com que muitos percam o foco daquilo que realmente interessa para batalhar pela própria reeleição. Não preciso mencionar nomes, mas eu vi e vejo, infelizmente, muito disso acontecer. Basta ver que o plenário, em votações muito importantes, muitas vezes está vazio. Tem poucos parlamentares que realmente se dispõem a estar no plenário, seja da Câmara ou seja das reuniões de comissão, arregaçando as mangas, trabalhando, usando o poder da voz, que é o mais importante no parlamento. O parlamento é onde se parla, onde se fala, onde se usa a voz. Tão poucos fazem isso. Tão poucos. É frustrante ver que foram eleitos na esteira da renovação política, da defesa do liberalismo, do conservadorismo ou de ambos. Foram tantos os eleitos que hoje não estão exercendo seus mandatos fidedignamente. Eu procuro, né, estar aqui sempre que possível, frequentando as sessões plenárias, trabalho nas comissões e colocando meu posicionamento para fora. A situação chega a ser, às vezes, inclusive, comicamente paradoxal, porque há críticas, muitas vezes, para alguns que fazem o seu trabalho da forma coerente e com equilíbrio. Você citou dois autores que são, aliás, mais de dois, mas dois que são fundamentais no entendimento do conservadorismo. Kirk, né? E Scruton. Um que trata sobre a política da prudência, no seu livro, e outro que trata sobre vários temas, claro, mas mais para o final da sua vida, Scruton, ele falou muito sobre a beleza, sobre a importância do belo, do sofisticado. Uhum. E há críticas de alguns que, de fato, percebem que há uma guerra cultural e ela precisa ser combatida, mas há críticas de alguns que, talvez por justamente ignorarem ou lhes faltarem maior embasamento teórico para entrar nessa guerra cultural com todos os instrumentos e ferramentas necessárias e sobrar-lhes apenas a força bruta, há críticas que são direcionadas àqueles que buscam vencer a guerra cultural realmente no campo das ideias e com argumentos, chamando-os de prudentes e sofisticados. Há esse meme por aí, da crítica àqueles que teriam dificuldade em sujar suas mãos na guerra cultural, de entrar num embate mais grosseiro, até rasteiro e ofensivo, chamando-os de prudentes e sofisticados. Não! A prudência e a sofisticação são virtudes para os conservadores. Conservadores que criticam conservadores por serem prudentes e sofisticados não são conservadores. São apenas brutos que se identificam com o conservadorismo, que podem, inclusive, no contexto de uma guerra cultural, em alguns momentos estar ajudando nesse combate,
mas também pode acontecer de estarem atrapalhando. Quantas vezes não vimos próceres mais recentes do dito novo movimento de direita e conservador brasileiro manifestando-se de uma maneira completamente imprudente, nada sofisticada, para não dizer chula, que afasta o centro do debate político brasileiro das ideias de direita, sejam elas liberais ou sejam elas conservadoras. Ideias corretas, bandeiras certas, tremulando nas mãos erradas ou nas bocas desbocadas. Por isso, Alex, quero mais uma vez aqui e quero te agradecer a oportunidade dessa live. Estou falando com uma vontade realmente de expressar muitas coisas que há tempo já estavam para serem expressas. Às vezes no dia a dia a gente não tem tempo. De fato, nós precisamos voltar aos originais, ver por que Kirk falava tanto na política da prudência, por que é importante ser prudência, observar, analisar, ser estratégico, e por que é tão importante a sofisticação, a beleza, o belo, para atrair mais pessoas para o nosso lado. Porque a pessoa que é conservadora, ou a pessoa que às vezes nem se dá tanto ao luxo de se decidir por ser de direita ou de esquerda, liberal, ou conservador, ou comunista, ou esquerdista, o que ela mais quer é um convívio fraterno, mais pacífico. E o conservador é o que melhor tem. E o liberal também são os dois que melhor têm a oferecer com suas prudências e sofisticação um ambiente de paz para a sociedade, que é o que todos nós almejamos quando a gente busca a nossa felicidade em uma vida comum, né? Em comunidade com todos. Marcel, é interessante, muitas vezes, uma parte significativa das pessoas que te acompanham, principalmente pelas redes sociais, não percebem a dificuldade da vida de um parlamentar, as lutas de bastidores que você tem que travar, e também a necessidade de manter um diálogo com as bases. É impressionante o que eu acompanho da tua agenda, tanto por você como pelos teus assessores, de como você tem viajado o Brasil. Você tem feito um trabalho que eu acho que são em 3 níveis. Um é a tua atuação direta aí no parlamento, bem como nas redes sociais, mas no parlamento, que é a tua atuação em Brasília. Um segundo ponto é a tua tentativa de construção de um partido. Então, você viaja para outros estados até para fortalecer candidaturas locais. Você fez muito isso nas campanhas de vereadores em 2016. Só que o outro ponto que é o mais importante, agora nesse momento principalmente, é você estar percorrendo o teu estado, Rio Grande do Sul, para garantir a tua reeleição no próximo ano. Então, existe esse trabalho de que você tem que estar lutando em 3 frentes. A frente do Congresso, que é honrando a representação que você recebeu, o diálogo com a tua base que te colocou aí, que você espera que te reeleja, mas o terceiro, que é um plano nacional. Chegando já ao fazer essa conversa, eu peço que você fale um pouco sobre as suas perspectivas e esperanças, até porque a tua 8ª parte nesse livro fala um pouco disso, bastante, é a tua visão de Brasil. Eu queria que você falasse essa perspectiva e esperança acerca do avanço do liberalismo e do conservadorismo, tanto nos meios de comunicação e na academia, como na política partidária do nosso país. O fenômeno que você foi um dos principais atores entre 2013 e 2018, ele é irreversível. A política liberal, conservadora, ganhou um espaço hoje no parlamento e a tendência é ela se manter. Não sabemos se ela vai ampliar, se ela vai reduzir, só que esse espaço vai continuar existindo. E essas ideias cada vez circulam mais. Então, eu queria ouvir a tua visão de Brasil e do local dessas ideias.
De fato, a gente precisa se desdobrar em vários aqui, né? Nós temos o trabalho parlamentar, nós temos o trabalho de base eleitoral, tem o trabalho partidário e tem também o trabalho de divulgação, que é esse que eu estou realizando, como nesse momento a gente está fazendo numa live contigo, muitas vezes com imprensa. Publiquei há pouco um artigo acadêmico, inclusive semi-acadêmico, né, na revista do IEE desse ano, no livro do IEE desse ano. Tive um grande prazer em poder contribuir falando sobre a importância de liberdade para a criação de partidos políticos em nível local no nosso país, coisa que não é permitida no Brasil e em tantos outros países democráticos, principalmente na Europa. É simplesmente corriqueiro. Então, esse trabalho todo ele é realmente extenuante, não há a política é muito absorvente, há pouco tempo para realizar outras atividades fora da política, mas vale a pena, porque a gente consegue ver, e aí respondendo a tua pergunta, um crescimento do interesse das pessoas na pauta. Agora, a gente precisa começar a ser mais claro na separação do joio e do trigo, né? Eu acho que isso é algo que o Brasil agora vai começar a notar mais. Eu estou até em primeira mão anunciando aqui, eu vou estar no simpósio do Clube Farroupilha em Santa Maria. Fui convidado hoje para falar lá para os participantes no sábado que vem. E um convite até que surgiu de última hora e com muita alegria aceitei. E eu espero que nós tenhamos cada vez mais desses eventos, modelo como esse que é de Santa Maria, que tem o maior encontro liberal, pelo menos era até pouco tempo atrás, até tomara que tenha sido esperado, no interior de um estado. Eu sei que também o Rodrigo Marinho faz um excelente trabalho no Ceará, lá em Juazeiro do Norte, tem um núcleo muito importante, e tantos outros lugares no Brasil precisam crescer no aprendizado do liberalismo e levar essas ideias para, a partir daí, também as outras atividades, né, partidárias, parlamentares, poderem se nutrir e também crescer. Acho que uma coisa leva a outra. Tudo começa pela cultura e pela formação. Para mim, isso é fundamental, né? Você defender bandeiras conservadoras ou bandeiras liberais numa campanha até não é tão difícil. Eu vi uma pesquisa há pouco demonstrando que hoje o eleitor brasileiro autodeclaradamente se define mais de direita do que de esquerda na proporção brasileira, né? Sendo que, apesar de sabermos que a nação brasileira, o povo brasileiro em geral é bastante conservador, né? Há aqueles que são mais progressistas, mas é um povo que em geral a gente percebe tem um conservadorismo maior, perdão, a autoidentificação como de direita ou de esquerda é algo que me parece bastante acentuado num tempo mais recente, né? E isso a gente precisa aproveitar, mas transformar em conteúdo que faça sentido. Senão, é só mais uma eleição de alguém que se diz conservador ou se diz liberal, que ao longo da trajetória aqui na Câmara busca apenas a sua reeleição, e não é isso que eu estou buscando. É claro que ano que vem nós temos eleições, ainda estou avaliando, mas provavelmente venha a ser candidato a uma reeleição, mas não é isso que eu estou buscando para a minha vida, não é fazer carreira, mas é mudar o Brasil, inspirando outras pessoas também a fazer o mesmo. Marcelo, eu te agradeço muito pela tua participação hoje. Eu sei das tuas dificuldades de agenda, teu tempo, até a tua saúde. Se aí tua tosse que tá. Eu saí da Covid faz 3 semanas, eu tive Covid. E agora, na última, começou essa tosse seca. Eu não sei se é algum tipo de sequela ou algo assim, Alex. Pode ser que não. Pode ter sido algumas noites mal dormidas com ar-condicionado. Mas faz 1 semana que estou com essa tosse recorrente, até para tranquilizar quem está assistindo. Não é nada grave, mas ainda precisando descobrir o que é, né? Mas desculpa se prejudicou aqui, mas eu acho que deu para colocar para fora o que eu estava pensando e as respostas. Não, foi ótimo. E uma coisa, Marcel, eu reafirmo mais uma vez, como teu amigo, como alguém que admira o teu trabalho, que o Brasil precisa de você aí em Brasília.
e avalia bem, tenta a tua reeleição, volta para o Congresso, até porque o teu desempenho nesses últimos anos em Brasília, e o que eu acompanhei de longe, e as conversas que tivemos quando nos encontramos aqui em São Paulo, ou quando eu fui em Brasília, mostra que você não está preocupado com a próxima eleição, e sim com a próxima geração. Então é importante um parlamentar jovem, com uma carreira sólida, alguém que optou por deixar um trabalho, uma empresa já conhecida na Europa, para vir ao Brasil se arriscar numa campanha. Então, você é um testemunho para essa nova geração e mostra que essas lutas teóricas que muitos travam têm consequências práticas e são consequências que afetam a vida de milhões de pessoas, e principalmente as mais carentes, as que mais necessitam. Porque quando o teu trabalho de tirar o excesso de Estado das costas das pessoas vai beneficiar os mais pobres, porque os mais ricos sempre conseguem os seus meios fiscais sobreviver. Então, você está de parabéns pela tua atuação, pela tua persistência, pela tua coerência. Conta com meu apoio, minhas orações. Te agradeço muito por estar aqui hoje. A live vai ficar salva. Espero que mais pessoas assistam ela depois gravada. E eu te agradeço muito. Imagina, eu te agradeço, Catarina, querido amigo. Sempre motivador, sempre inspirador. Me ajuda muito também nas tomadas de decisão. Então, teu conselho certamente é levado em consideração. Há uma trajetória a ser cumprida pela frente até o dia da eleição do ano que vem, e ela implica principalmente em continuar exercendo bem o meu mandato de deputado federal. Acho que a melhor forma de fazer uma boa semeadura é tendo apresentado um bom trabalho, né, independentemente do marketing, que também é importante, das caminhadas políticas, contato com o eleitor, mas o mais importante de tudo é realizar um bom trabalho. A todos que me acompanham aqui nas redes e que entrar nessa live, que vai ficar salvo e vai ser depois compartilhado nas minhas redes. Quero que você deixe meu abraço ao meu querido amigo e ídolo, Paulo Eduardo Martins. Eu conheço ele já há muitos anos, antes de eu ter sido deputado estadual, muito antes, os vídeos dele falando da ameaça da esquerda no Brasil chegar e permanecer no poder, quando ele também era muito mais jovem, e eu fico muito contente. Para mim é realmente um privilégio ser colega do Paulo Eduardo hoje na Câmara dos Deputados e saber que nessa mesma noite ele vai também participar de uma entrevista contigo. Então, Catarina, obrigado mais uma vez, conta sempre comigo, estou à disposição. Essas oportunidades são raras de a gente poder conversar um pouco mais e levar tanto conhecimento que você tem ao público. Obrigado pela ajuda no meu livro. Ajuda ou não, por ter, como eu disse, ser a mola mestra aí, o principal engrenagem para que esse livro saísse. E quero recomendar a todos que ainda não leram ou não compraram, que possam fazê-lo, né? Fácil encontrar na internet, a segunda edição ainda não está esgotada. Então, recomendo quem quiser, até para presente de Natal aí, né, Alex? Quem sabe tem alguém que possa ser presenteado e lembrado nessa data com um livro que trata bastante da história recente do Brasil, de ideias, da defesa, né, da liberdade, do Estado de Direito e da democracia. Muitíssimo obrigado, Alex. Eu que te agradeço, Marcel. Obrigado a todos pela audiência. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.